Portanto, é bom que todos tenham a apostila 7 em mãos. Apostila 7, Sociologia e o Estudo do Trabalho. Nós estamos justamente na transição para o capitalismo, ou seja, lá na página 12 da apostila, trabalho livre ou assalariado a mercadoria. Então, por favor, coloquem aí na página 12 da apostila para facilitar o entendimento. O que acontece? O trabalho assalariado, o trabalho livre, é uma característica do modo de produção capitalista. Esse modo de produção no qual nós estamos inseridos. Uma outra característica marcante do modo de produção capitalista é que os meios de produção eles têm propriedade privada. Ou seja, os meios de produção têm dono. O que são os meios de produção? São as fábricas, as fazendas, as instituições financeiras, até mesmo a atividade comercial, por assim dizer, ela pode ser vista dessa maneira. E ela tem uma propriedade privada. Aí é que tem já de cara a divisão social típica do capitalismo. De um lado, há o trabalhador assalariado, que nós chamamos, neste caso, aprendemos isso lá com Karl Marx, que foi quem deu esse conceito de classes, de proletariado. Do outro lado, os donos dos meios de produção, que é a burguesia. Coisa que eu falei para vocês em sociologia lá no primeiro ano, que agora torna-se aí muito evidente com o modo capitalista de produção. O que acontece é que o modo capitalista de produção, ele não nasce assim de uma hora para outra. Ele nasce dentro de uma transição do modo feudal, que já não atendia mais aquelas necessidades daquela sociedade. Lembrando que no modo de produção feudal, e nós já trabalhamos um texto a respeito disso nessas aulas agora, que estamos aí online, mas nós já trabalhamos numa proposta de plano de estudos, se eu não me engano, semana retrasada, né? No modo de produção feudal, a produção ela tem um outro objetivo que não é o mesmo objetivo do capitalismo. A produção no feudalismo ela é voltada para atender às necessidades das pessoas. Ou seja, não se tem uma necessidade de produzir excedente. Isso é típico do capitalismo. No capitalismo, que a pessoa produz excedente para poder vender, para poder atingir o objetivo do capitalismo. O objetivo do capitalismo é o lucro. Lá no modo de produção feudal, o objetivo é a autossuficiência. Percebam que é completamente diferente. Só que chegou num tempo dentro do capitalismo que começa a nascer a sementinha, dentro do feudalismo, melhor dizendo, que começa a nascer sementinha do capitalismo. Essa sementinha do capitalismo começa a, digamos, contaminar o feudalismo e, por assim dizer, passa a não atender mais às necessidades daquela sociedade. Então, gradativamente, o capitalismo vai se consolidando, até chegar na forma que ele chega nos dias atuais, como sendo um modo de produção plenamente consolidado. Então, ele começa lá com o capitalismo comercial, né, compra e venda, né, inclusive na época, né, as compras elas eram muito direcionadas de produtos orientais para serem vendidos na Europa. É daí que surgem as grandes navegações para achar uma rota alternativa para isso. Ou seja, para ter mais lucro, para eu quebrar atravessador no meio do caminho. Então, dentro desse contexto todo, cada vez mais o feudalismo vai morrendo e cada vez mais o capitalismo vai se consolidando. Até aí, todos acompanhavam o raciocínio, entenderam? Sim. Beleza? Novidade nenhuma por enquanto, certo? Aí na apostila, na página 13, inclusive, tem uma imagem muito forte, né? Que é a imagem de um navio negreiro, tá? Justamente mostrando, né, as condições que os escravos eram trazidos, principalmente aqui para a América, tá? Num contexto, que é o contexto, inclusive, de uma política econômica do início do capitalismo, que é a política econômica chamada mercantilismo. Nós já estudamos, inclusive, essa política econômica no ano passado lá em História. O que era o mercantilismo mesmo? O mercantilismo é aquela política econômica que o Estado absolutista ele interfere muito na economia. Interfere de maneira muito incisiva na economia.
E é uma política econômica marcante da época do capitalismo comercial. Percebam, neste momento, para quebrar as barreiras feudais, essa classe social que está surgindo, que é a burguesia, ela apoia a chegada do rei ao poder, apoia a política mercantilista, porque ela enxerga que aquelas barreiras de vários feudos precisam ser quebradas por um Estado maior que abrace tudo, mesmo que esse Estado maior interfira pesadamente na economia. Alguém pode estar se perguntando aí, ué, mas espera aí um pouquinho, quer dizer então que é socialismo? Pois se eu tenho intervenção do Estado na economia, vem a pergunta, é socialismo? Não. Por quê? Porque o socialismo, ele não é só isso. O socialismo, eu tenho que ter também os meios de produção nas mãos do Estado. Não era o que acontecia aqui. Os meios de produção ainda estão nas mãos da burguesia. Portanto, não é socialismo. Para ter socialismo, tem que acontecer aquilo que nós estudamos em história anteriormente, que foi a Revolução Russa, quando o Estado expropria para si os meios de produção. O que acontece é que a política mercantilista ela interfere pesadamente na economia, mas sem ser uma política que possa se dizer que seja um socialismo. Os países que mais se destacam nisso são os países que vão ter colônias aqui na América. Por exemplo, a nossa metrópole, na época, Portugal, por exemplo, a Espanha, França, Inglaterra, Holanda, são os países que mais vão adotar essa política mercantilista, que durante um bom tempo, ela vai atender bem às questões. Só que vai chegar uma hora que a burguesia não vai querer mais saber do Estado controlando tudo. Ela vai querer ter aquilo que ela chama de liberdade econômica. E em termos técnicos, isso tem um nome. O nome dessa liberdade econômica que a burguesia vai pregar é o liberalismo econômico. Alguma dúvida até aí, meus amiguinhos? Hein? Não. Se ninguém está falando nada, eu estou entendendo que não tem dúvida. Não. Júlia Caputo, entendeu tudo? Não. Júlia, entendeu? Entendi. Beleza, então. Vou falar agora, então, de uma mudança do mercantilismo, que é o liberalismo. O liberalismo é uma corrente de pensamento que tem como pai o senhor Adam Smith, que é o cara que escreveu um livro que acabou virando a cartilha do mundo capitalista até a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Estou falando do livro A Riqueza das Nações. Tem, inclusive, um vídeo sobre a Revolução Industrial, que daqui a pouquinho eu colo o link dele aí no chat, que fala justamente do início da Revolução Industrial, da transformação da fonte de energia até chegar no vapor, né, das mudanças nas fontes de energia até chegar à energia do vapor, e fala também, esse vídeo eu já até passei para vocês em outra oportunidade, fala também da divisão no processo produtivo e pega como exemplo a produção de alfinetes. Falando dessa maneira, imagino que muitos vão lembrar. Somente dividir a produção faz com que eu aumente enormemente a capacidade produtiva. Só de fazer isso, dividir o processo produtivo. Então, Adam Smith é quem vai idealizar tudo isso daí. E aí, a máxima do Adam Smith, ela é justamente o contrário da política mercantilista. Por quê? Porque a política mercantilista prega a intervenção do Estado na economia. Já a política do liberalismo, ou seja, o que o Adam Smith prega é justamente o contrário. Ou seja, ele vai pregar um Estado mínimo. O Estado deve cada vez mais intervir cada vez menos na economia. Ou seja, ele vai dizer que o que regula a economia, o que regula o mercado, não é um rei que vai regular isso. O que vai regular é uma lei natural, que é a lei da oferta e da procura. Se tem muita gente querendo determinado produto, a tendência, percebam, em economia, como não é uma ciência exata, nós precisamos falar em tendência, a tendência é que o preço suba. Se ninguém quiser aquilo, a tendência é que o preço caia.
Então, é o mercado que vai regular, não precisa de um rei para regular. Ou seja, ele está falando aquilo que a burguesia está brigando, para ter mais liberdade. Ou seja, o que vai determinar é a livre concorrência. Se eu tenho um produto melhor, se eu tenho um produto mais barato, eu provavelmente vou conseguir me destacar no crescimento econômico. E o contrário também é verdadeiro. Portanto, ele vai defender o tempo inteiro a não intervenção do governo na economia. Ele vai defender o tempo inteiro aquilo que nós chamamos de Estado mínimo. Uma matéria que nós acabamos de estudar em História é o marco do fim das ideias do liberalismo econômico, ou pelo menos o fim delas assim de maneira tão rígida, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Até a época da quebra de valores, o que se entende de economia é exatamente isso. Portanto, quando a Bolsa quebra, o que o governo americano fez? Nada. Deixou que o mercado se encontrasse. Como isso não aconteceu, depois com Franklin Delano Roosevelt, é que vem o New Deal, que nada mais é do que um rompimento com esse liberalismo econômico. E o que está acontecendo agora, no Brasil, por exemplo, é também um rompimento com o liberalismo econômico, quando o governo resolve, né, que ele precisa injetar dinheiro na economia, dando dinheiro para as pessoas, através dos R$ 600 lá, por exemplo, que algumas pessoas estão se cadastrando, algumas pessoas já estão recebendo esse dinheiro, outras tantas não, né? Até porque tem alguns requisitos que têm que ser atendidos para a pessoa poder receber. Mas então, quando o governo brasileiro faz isso, é um rompimento com o liberalismo econômico. E perceba, o atual ministro da Economia do Brasil, ele é um liberal. Portanto, ele está negando, por assim dizer, aquilo que ele acredita como sendo algo básico para que a economia funcione bem. Por quê? Porque estamos vivendo um momento excepcional. Em alguns momentos, o liberalismo teve que se adaptar para poder sobreviver, para poder manter a questão econômica funcionando. A roda da economia, ela é muito dinâmica. Portanto, situações que do nada às vezes surgem, têm que ser tomadas medidas pontuais para tentar resolver. Pelo menos é o que se entende. O que a gente vê é uma contradição também, né? Porque vocês imaginem que nós, eu inclusive, a maioria das pessoas reclamam muito que o Estado cobra muitos impostos. Pois bem, onde está a contradição? O dinheiro para atender essas pessoas, esses R$ 600, por exemplo, vem de onde? Vem desses impostos. Então a gente briga para que não tenha impostos, mas na hora que tem uma crise dessa, a gente quer que o governo pague a conta. Perceberam a contradição da coisa? É nesse sentido que o liberalismo ele sofre uma mudança muito grande a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Dúvidas até aí, meus amigos? Não, de boa. Não, beleza, então. Vocês lembraram do vídeo que eu falei para vocês da Revolução Industrial? Da produção de alfinetes, por exemplo? Sim. Lembraram? Não. Sim. Tá. Independente de ter lembrado ou não ter lembrado, eu colei o link dele aqui no chat. Vale a pena assistir, tá? Vale a pena assistir. Mesmo quem assistiu, vale a pena assistir. Porque, conforme eu falei, tem um histórico aí a respeito da Revolução Industrial. Tá? Então, é algo que vai, com certeza, ilustrar bem esse estudo aí do trabalho. Tá? Que, aliás, vem, né, sofrendo alterações o tempo inteiro. Meus amiguinhos, alguma dúvida sobre sociologia? Não, tá de boa. Tranquilo. Suave. Oi? Eu não ouvi. Tá de boa. Tá de boa, né? Tá. Em todo caso, a aula está sendo gravada, né? Se alguém depois quiser assistir novamente, vai estar à disposição.